Invenções que foram destruídas porque ameaçavam o lucro de grandes empresas. Vamos direto ao ponto. Número 10. Pintura automotiva permanente. Você bate o carro, vai na funilaria, paga caro, sai de lá com a pintura novinha. 2 anos depois, arranha de novo. Volta para a funilaria. Esse ciclo existe por design. Nos anos 80, pesquisadores desenvolveram revestimentos automotivos com resinas de poliuretano modificada que resistiam a arranhões profundos, não desbotavam sobre o V e duravam décadas. Tecnologia testada, documentada, funcional. As montadoras e fornecedoras de tinta souberam e engavetaram. O mercado global de reparação automotiva movimenta mais de 180 bilhões de dólares por ano. Pintura e funilaria são parte substancial disso. Um carro que nunca precisa de retoque não é um produto, é uma ameaça. A tecnologia foi patenteada, as patentes foram compradas e o seu carro ainda arrisca com a chave do vizinho. Número 9. Aparelho de TV de tela plana de Motorola. É 1973. Você está assistindo televisão numa caixa enorme de tubo catódico que pesa 40 quilos e ocupa metade da sala. A Motorola tinha algo diferente na gaveta. Engenheiros da empresa desenvolveram um protótipo funcional de televisão de tela plana, compacta, leve, imagem nítida, décadas antes do que chegou às prateleiras. O projeto foi arquivado internamente. Por quê? Porque a Motorola vendia tubos catódicos, fabricava componentes para os televisores gigantes que todo mundo tinha em casa. Lançar uma tela plana seria destruir o próprio mercado antes de estar pronto para o próximo. A TV de tela plana só chegou ao consumidor comum nos anos 2000, quase 30 anos depois. 30 anos de salas dominadas por caixas de 40 quilos, por escolha de uma empresa. Número 8. Corda de carbono da Monsanto. Fibra mais resistente que o aço, mais leve que o alumínio. Custo de produção baixíssimo. A Monsanto desenvolveu uma liga de fibra de carbono nos anos 70, com propriedades estruturais que rivalizavam com metais usados em engenharia aeroespacial, e era barata de fabricar. O material nunca chegou ao mercado em escala. A indústria do aço movimenta trilhões. A indústria de metais especiais, o mesmo. Uma fibra barata que substitui tudo isso não é bem-vinda. A Monsanto registrou as patentes, depois silenciou o desenvolvimento. Os documentos internos sobre o projeto são escassos. O que existe está fragmentado em arquivos industriais que ninguém divulga. Hoje, fibra de carbono existe, mas é cara, produzida em escala controlada e inacessível para a maioria das aplicações industriais comuns, exatamente como planejado. Número 7. Refrigerador à base de amônia. Seu refrigerador vai durar uns 10 anos. Depois você compra outro. Não foi sempre assim. Os primeiros sistemas de refrigeração à base de amônia, desenvolvidos no início do século XX, eram absurdamente duráveis. Unidades instaladas nos anos 1920 ainda funcionavam nos anos 1960, 40 anos sem troca de peça. Isso era um problema. A indústria de eletrodomésticos precisa que você compre de novo. Precisa de manutenção periódica, precisa de peças de reposição. Freons e outros refrigerantes sintéticos foram introduzidos, com patentes, com ciclos de substituição definidos, com dependência de técnicos certificados. A amônia não tem patente, não gera royalty, não exige troca frequente. O resultado, a tecnologia foi gradualmente empurrada para fora do mercado residencial, confinada a aplicações industriais específicas. O seu freezer de hoje vai durar 1/3 do que durava o refrigerador do seu bisavô, e isso é uma decisão de negócio, não uma limitação tecnológica. Número 6. Comprimido de vitamina C de Irving Stone. Em 1966, o bioquímico Irving Stone apresentou uma teoria simples. O ser humano perdeu evolutivamente a capacidade de produzir vitamina C internamente, e as doses que tomamos são ridiculamente insuficientes. Ele documentou que doses de 1 a 20 gramas por dia, centenas de vezes acima do recomendado, preveniam infecções graves, aceleravam recuperação e tratavam condições crônicas. 2 vencedores do Nobel levaram a ideia a sério. Linus Pauling dedicou décadas a pesquisar o tema. Os estudos de Stone foram ignorados,
ridicularizados e sufocados. Vitamina C não tem patente. Qualquer um pode produzir. Nenhuma farmacêutica lucra com ela. Um comprimido de 50 centavos que previne doenças é o pesadelo de uma indústria que fatura com tratamentos de longo prazo. Os estudos de Stone nunca foram refutados com rigor científico. Foram simplesmente deixados de lado. Financiamento negado. Publicações ignoradas por grandes revistas. A dose diária recomendada de vitamina C parou em 90 mg. Stone recomendava 3.000. A diferença entre esses números vale bilhões. Número 5. Motor de 2 tempos de alto rendimento de Ralph Sarich. Ralph Sarich era um engenheiro australiano sem diploma formal em engenharia mecânica. Em 1972, ele criou o motor orbital, um motor de combustão interna compacto, com menos peças que os motores convencionais, mais eficiente no consumo de combustível e com emissões mais baixas. Ford, GM e outras montadoras visitaram o laboratório, ficaram impressionadas. A Orbital Engine Company foi fundada, parcerias foram negociadas, investimentos entraram e então as montadoras compraram as licenças e não fizeram nada com elas. O motor orbital foi testado em aplicações menores, motores de barco, equipamentos portáteis, mas nunca escalou para automóveis de produção em massa. Um motor mais eficiente significa menos combustível vendido, significa menos peças de reposição, porque o motor tem menos componentes para quebrar. Menos peças, menos manutenção, menos lucro. Ralph Sarich ficou rico com as licenças. Os consumidores nunca tiveram acesso ao motor que ele criou. Número 4. Remédio anti-neoplaston de Burzynski. Stanisław Burzynski é um médico polonês radicado no Texas. Nos anos 70, identificou peptídeos naturais presentes na urina humana que demonstravam atividade antitumoral. Chamou de anti-neoplastons. Começou a tratar pacientes com câncer, especialmente tumores cerebrais em crianças, casos considerados terminais pela medicina convencional. Os resultados documentados eram perturbantes. Pacientes que deveriam ter meses viveram anos. Alguns entraram em remissão completa. O FDA abriu mais de 40 processos contra Burzynski entre os anos 80 e 2000. Enquanto isso, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos registrou patentes sobre os antineoplastons, sem crédito a Burzynski. Tentaram tomar a tecnologia. A indústria oncológica americana movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. Quimioterapia, radioterapia, internações, medicamentos patenteados. Um tratamento natural, sem patente lucrativa, que funciona em casos terminais, é uma ameaça existencial para esse sistema. Burzynski ainda está no Texas, ainda trata pacientes, ainda enfrenta processos. E os antineoplastons nunca foram aprovados para uso geral, apesar de décadas de resultados documentados. Número 3. Pílula anticoncepcional masculina. Eficácia de 99%. Testada em humanos. Resultados documentados. Em 2016, um estudo internacional com 320 homens testou uma injeção hormonal contraceptiva masculina. Funcionou. Taxa de falha de menos de 2%. O estudo foi cancelado. O motivo oficial: efeitos colaterais, mudanças de humor, acne, libido alterada. Esses são os mesmos efeitos colaterais da pílula feminina, aceitos sem discussão desde 1960. A pílula feminina existe há mais de 60 anos. É um mercado global de bilhões, fideliza consumidoras por décadas, gera receita recorrente garantida. Uma pílula masculina divide esse mercado, mas pior, exige que as farmacêuticas convençam um novo público, com nova logística, nova regulação, menos lucrativo, mais complicado. Arquivado. Em 2024, pesquisadores ainda anunciavam estar perto de uma pílula masculina. O mesmo anúncio de 2010, de 2016, de 2019. A tecnologia existe, a vontade de comercializar, não. Número 2. Impressora 3D de tecido orgânico. Imagine imprimir um rim, literalmente. A bioimpressão, impressão 3D de tecidos orgânicos com células vivas, existe como conceito funcional desde os anos 2000. Pesquisadores já imprimiram cartilagem, pele, vasos sanguíneos e estruturas de órgãos em laboratório. Em teoria, poderia eliminar listas de espera para transplantes, poderia salvar centenas de milhares de vidas por ano. Não chegou ao mercado. A indústria de transplantes nos Estados Unidos movimenta mais de 20 bilhões de dólares anuais, inclui hospitais
hospitais, bancos de órgãos, medicamentos imunossupressores de uso vitalício, equipes cirúrgicas especializadas. Um paciente com órgão impresso sob demanda não precisa de imunossupressores por décadas, não ocupa a fila de banco de órgãos, não gera a mesma cadeia de receita. A regulação da FDA para a bioimpressão é das mais lentas e restritivas do mundo. Grupos de pressão da indústria médica têm interesse direto em manter esse ritmo. A tecnologia avança em laboratórios universitários. O mercado garante que continue lá. Número 1. Telefone de Tesla com transmissão sem fio. É 1900. Tesla tem um plano. Não apenas um telefone sem fio, um sistema global de transmissão de energia e informação, sem cabos, sem infraestrutura de distribuição, qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta recebendo energia e comunicação de graça. A Torre Wardenclyffe seria o transmissor central. Tesla estava construindo, JP Morgan estava financiando. E então, Morgan fez uma pergunta simples: onde ficam os medidores? Como você cobra pelo uso? Tesla não tinha resposta. O sistema era pensado para ser livre e universal. Morgan cortou o financiamento imediatamente. Em 1906, a construção parou. Em 1917, a torre foi demolida. Tesla passou o resto da vida sem recursos, tentando recuperar o projeto. O que veio depois? Décadas de infraestrutura de cabos, sistemas de distribuição de energia controlados por grandes conglomerados, contas mensais, medidores, concessionárias. Exatamente o modelo que JP Morgan queria. Um sistema de energia livre global foi destruído não porque era impossível, mas porque era impossível de monetizar. E Tesla morreu sozinho num quarto de hotel em Nova York, com as patentes disputadas e o projeto esquecido. Isso é tudo por hoje. Vou fazer vídeos parecidos no futuro. Inscreva-se para não perder.